Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e em mais uma oportunidade de estar aqui junto com você nessa manhã para falar um pouco mais sobre a nossa lição desse terceiro trimestre de 2017, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Ao longo deste trimestre nós estudamos sobre a autoridade e a inspiração das Escrituras, estudamos sobre a Trindade, sobre o Deus Todo-Poderoso, sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a pecaminosidade da raça humana, sobre a necessidade de termos uma vida santa, as manifestações do dom do Espírito Santo. Estamos caminhando para o final de um trimestre e desde a lição da semana passada nós estudamos sobre escatologia, que é a doutrina da teologia que fala sobre as últimas coisas. Na lição de hoje nós estamos estudando sobre o mundo vindouro. Então eu quero convidar você para neste domingo estar junto conosco para estudar sobre escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas. A lição de hoje tem por título o mundo vindouro e ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nós iremos falar sobre o milênio, né? Iremos descrever o milênio, iremos falar sobre as 2 ressurreições, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. No segundo tópico, nós iremos falar sobre o juízo final, o grande trono branco. E no terceiro e último tópico, nós iremos falar sobre o novo céu e a nova terra, a restauração de tudo, quando Deus, por fim, vai introduzir no tabernáculo de Deus os santos e os salvos que viveram pela fé, que receberam o livramento da grande tribulação e que temem ao Deus Todo-Poderoso. Você que me assiste nessa manhã, você que já ouviu falar de Jesus e da sua palavra, sabe que a qualquer momento vai acontecer o que a comunidade dos fiéis, a eclésia, espera, que é chamado na Bíblia de o arrebatamento da igreja. Quando Cristo virá sobre as nuvens de forma invisível e tomará por força aqueles que são crentes, aqueles que são fiéis, aqueles que andam na sua presença. E logo após esse arrebatamento, a igreja será julgada, as suas obras serão julgadas lá nos ares. E sim, todos aqueles que foram julgados nesse tribunal de Cristo entrarão na chamada as bodas do Cordeiro, quando Cristo se unirá à sua noiva. E esse período, nós acreditamos que demorará cerca de 7 anos, enquanto aqui na terra há o dia do Senhor, uma grande devastação, onde Jesus Cristo se consolará contra as nações ímpias e contra aqueles que pela sua soberba se levantaram contra a fé, contra o povo da cruz e pela sua soberba não temem ao Deus Todo-Poderoso. E no final dessa grande tribulação, nós entramos na lição de hoje. A lição de hoje trata do mundo vindouro. No final desse dia de tormentos, porque nesse exato momento, você que me assiste, você vê que acontecem terremotos, tsunamis, a terra está clamando, está gemendo, os homens morrem, a angústia é muito grande, as pessoas estão com medo, estão assombradas, porque nós vivemos um período chamado de as dores de parto. Antes que a dor maior chegue, a terra está sentindo um grande sofrimento, mas virá sobre a terra um grande sofrimento, que nunca mais houve e também nunca mais haverá. E é nesse sofrimento, no final desse sofrimento, quando começar as angústias de Jacó, no final da primeira fase dessa grande tribulação, que Cristo virá para remir o seu povo escolhido Israel. E ele virá agora de forma visível, com os seus santos nos ares, e pisará no Monte das Oliveiras, de onde ele também subiu aos céus. E Jacó, Israel, os judeus, os hebreus, se envergonharão, porque eles verão que aquele ao qual transpassaram há 2000 anos atrás é o verdadeiro Messias. A vergonha deles porque o anticristo enganará eles, trazendo uma falsa paz entre Israel e o mundo, que eles poderão até construir o novo templo lá onde está, nesse momento, a mesquita de Al-Aqsa. Então, onde houver uma aparente paz, virá uma repentina destruição. Quando o Senhor vier e pisar no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá e ele entrará pela porta onde ele entrou com o jumentinho, e ele aniquilará a força da besta, do anticristo, do falso profeta, e lançará eles no inferno. E uma grande cadeia descerá com o anjo do céu e prenderá Satanás por 1000 anos. É nesse período de 1000 anos
que se cumprirá a profecia acerca do nosso Senhor, que ele vai reinar no trono de Davi para todo sempre. Esse período, que é chamado de dispensação do milênio, durará um período determinado de 1000 anos. Esse período de 1000 anos é profetizado nos livros dos profetas, principalmente em Isaías. É um período onde o mais jovem terá 100 anos. É um período onde não haverá mais violência. É um período onde haverá uma paz plena. Mas ainda não é o definitivo, ou o local definitivo dos justos habitarem. Nesse período, o Senhor Jesus regerá as nações com vara de ferro. E todos poderão aprender a sua lei lá de Jerusalém, onde nosso Deus estará regendo a humanidade. É como se Deus quisesse mostrar ao mundo como seria se as nações temessem ao Senhor. O nosso Deus, na manifestação e na revelação de Deus a Nabucodonosor, daquela estátua onde manifestava os grandes governos mundiais, o governo da Babilônia, o governo do Medo-Persa, o grego e o romano, e o governo mundial do Anticristo, cujos líderes do mundo já clamam por um governo único que venha organizar a economia e venha trazer a paz, principalmente pelos rumores de guerras nucleares. É no meio de toda essa tormenta que Jesus aparece e vai implantar o seu reino. Ele vai reger, ele vai ser o pastor, e nós, a igreja, viemos com ele depois do arrebatamento e das bodas, e nós iremos governar, iremos julgar junto com o Senhor. Quando o Senhor abre a boca e diz: te colocarei por 10 cidades. Então nós temos bênçãos de Deus, nós temos galardões, nós temos promessas do Senhor, e estamos firmes esperando a nossa salvação e a nossa redenção. Estamos falando da doutrina das últimas coisas, e muitas coisas irão acontecer. No final desse milênio, o Senhor Jesus Cristo aparecerá com o seu grande trono branco. Também nessa lição, o comentarista, o pastor Ezequias Soares, nos impulsiona a falar sobre as duas ressurreições. O arrebatamento da igreja e no final da grande tribulação se darão a primeira ressurreição, onde os justos, que nesse momento são fiéis a Deus aqui na terra, na chamada dispensação da graça, eles serão arrebatados. E aqueles que não receberem o sinal da besta, nem na mão direita e nem na testa, também serão ressuscitados, também serão salvos no final dessa grande tribulação. Essa é a primeira ressurreição. No final, depois de 1000 anos, no final do milênio, será ressuscitado todos os mortos, ou seja, todos aqueles ímpios, todos os incrédulos, todos aqueles que vivem uma vida longe de Deus e que morreram serão ressuscitados. Mas não serão ressuscitados para a vida, serão ressuscitados para o grande juízo final, para o grande trono branco, onde Deus, o Senhor da terra e do céu, Todo-Poderoso, abrirá os seus livros. E nesses livros, como está contido em Jeremias 17, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus dará o pago a cada um por uma vida longe de Deus, por uma vida de iniquidade, por uma vida perdida, e Ele julgará todos nesse grande juízo final. Depois desse grande juízo final, quando de fato Ele lançou o diabo e o último inimigo, que é a morte, no lago de fogo e enxofre, o Senhor Deus fará novos céus e nova terra, porque os elementos não conseguirão suportar a grandeza e a santidade do nosso Deus. Nesse novo céu e nessa nova terra, descerá do céu a chamada a Nova Jerusalém. Não a Jerusalém que está na terra agora, mas a Jerusalém celestial, adornada como uma noiva. E para todo sempre nós estaremos com o Senhor na Nova Jerusalém, na nova terra e no novo céu. Nós não teremos mais sofrimento, não teremos mais dor. Diz a Bíblia que as coisas passadas não serão lembradas. Nós estaremos para todo sempre com o Senhor, não necessitaremos de sol, não necessitaremos de lua, porque a glória do Senhor iluminará a nossa vida. É com essa alegria, fé e certeza nas Escrituras Sagradas que eu quero convidar você a aprender um pouco mais sobre esse assunto neste próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, na Igreja Assembleia de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele está voltando. Que Deus abençoe a você e a sua família em nome de Jesus.